Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui, começando hoje mais uma live no Facebook. Vamos falar hoje sobre cheque especial, tá? Aqui em Vida Sustentável e Próspera. Hoje nosso tema será cheque especial, tá? Que é um dos grandes vilões na vida de muitos brasileiros, leva muita gente para o buraco, muita gente fica pagando uma alta taxa de juros, tá certo? Tudo devido a um problema de organização, ok? Minha esposa está aqui, vamos ver se o som está funcionando direitinho com ela. Tá ok, está sendo bem transmitido. 9:01. Então eu vou começar aqui a nossa live, oficialmente. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje aqui em Vida Sustentável e Próspera, nós vamos falar sobre cheque especial. O cheque especial, ele é dado para a pessoa assim que ela abre uma conta em qualquer banco, um limite é dado, nem se for R$100, R$50, ele é dado um pequeno limite, tá? E para que ele serve? Ele é um empréstimo. No fim das contas, ele é isso. Ele fica lá, um limite que você acaba tendo, tá certo? Um dinheiro relativamente fácil de se pegar. Assim que você abre a conta, você já tem, você pode pegar. Só que qual que é o complicador dele? O que ele deixa muito difícil a vida das pessoas? Ele é muito alto. Os juros do cheque especial é extremamente alto, um dos juros mais altos do mercado, tá? Juros de cheque especial, juros de cartão de crédito são os dois juros mais altos que você tem no mercado. Então, o que acontece? É muito fácil a pessoa entrar numa dívida e acabar virando uma bola de neve, dívida sobre dívida, e ela depois se vê enrolada. Muitas vezes, a grande parte do salário dela, se não todo o salário dela, acaba indo para pagar dívidas de cheque especial, cobrindo aquele cheque especial. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho, quando eu coloquei duas perguntas aqui, como utilizar e quando utilizar, a minha fala é nunca. Tá? Aqui, se você tiver uma boa organização financeira, você nunca vai utilizar isso daqui. Nunca utilizar. Tá? Como? Nunca. E também quando? Nunca. As duas respostas é a mesma. Tá certo? E para você nunca utilizar cheque especial, o que você precisa ter é boa organização financeira, tá? Se você tiver uma boa organização financeira, sabendo para onde vai o seu dinheiro, sendo bem controlado, você não vai precisar utilizar o cheque especial. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo que é um dos mais padrões que você tem no mercado, tá certo? Vamos supor que você tem um limite cheque especial de R$1.000, tá certo? Esses R$1.000 aqui, você acaba utilizando, num determinado mês, R$300. Opa, perdão, 300. R$100. Então, você fica devendo 700, que vai ser nada mais que 1.000, menos 300. Fica devendo R$700. Desses R$700 que você fica devendo, para o mês seguinte, vai embutir uma taxa mensal, tá? Eu vou colocar aqui 13%, uma taxa mensal de 13% para a gente fazer um exemplo aqui. Não está muito fora dos padrões que eu estava vendo até hoje, tá, pessoal? Em alguns bancos, tá? Fica em torno dessa média, tem alguns maiores, outros poucos menores, mas a taxa efetiva total vai dar de 13%. O que acontece? Essa taxa, apesar dela ser mensal, ela é contada diariamente. Então, para ter uma ideia, ela vai dar um pouquinho por dia. Então, se você entrar no cheque especial 10 dias, você vai pagar uma taxa referente a esses 10 dias. Então, não tem jeito, tá certo? É uma taxa que você paga e é muito alta no mercado. Só para vocês terem uma ideia de quanto isso é alto, a taxa básica, eu vou colocar aqui do lado, ó. A taxa básica de juros, ela está em 6,5% ao ano. Isso daqui é ao mês. Tá certo? Então, para vocês terem uma ideia do quanto isso daí é alto. Tá bom? É uma taxa muito elevada.
Tá? Você está falando aí de 13% ao mês. Então, só para vocês terem uma ideia, vou fazer a continha aqui para vocês. Se vocês utilizarem R$300, tá? Você utilizou R$300, você ficou devendo R$300 lá no cheque especial, tá? Não 700, perdão, você ficou devendo esse R$300. No próximo mês, se você demorar um mês para pagar isso daí, você vai pagar os R$300 mais 13% dos R$300. Ou seja, R$339 é o que você vai pagar no próximo mês. Então, o que vai acontecer? No próximo mês, você vai ter que colocar R$300 ali do limite, assim cair seu salário, mais R$39. Tá certo? Então, esses R$39 é o que você vai estar pagando de taxa. Ok? Se no próximo mês você pega mais 300, então você vai pagar mais R$39. Então você está falando aqui, ó, somente de taxa e valores, está falando de R$39. Esses R$39, pensando em 12 meses, você vai ter um total de 39 vezes 12, R$466 pagando. Ou seja, você vai ter que pagar R$39 por mês, vezes 12 meses, se você ficar nesse regime, R$469. Tá? Então, é muito dinheiro, tá certo? Então, só para você ter uma ideia de quanto é muito dinheiro, eu gosto de brincar um pouquinho com percentuais que ficam mais claros. Vamos supor que você tem um salário de R$3.000, tá? Por mês, tá certo? Em 12 meses, sem contar 13º, você vai ter ganho em um valor de R$36.000, tá? Então, um salário de R$3.000, R$36.000 sem contar 13º. Esse valor aqui que você está pagando somente de taxa cheque especial, ele equivale a para vocês terem uma ideia, 1% do seu salário. Tá certo? Você acha isso pouco? Eu acho muito. Tá? Do seu salário anual. Tá certo? Ele vale 1,3% do seu salário anual. Agora, se você começa, tá, a pegar mais dinheiro emprestado, só para vocês terem uma ideia, então você está aqui utilizando 300, então você ficou devendo esses 300, vamos supor que desse limite de R$1.000, você pegue R$500, tá? Olha o que acontece. Já está indo para 2%. Agora, uma coisa que é um pouco complicada são as pessoas que utilizam todo o cheque especial. Quando você utilizar todo o cheque especial, você está falando em 5% do seu salário somente em taxas. É muita coisa. Tá certo? 4,33% do seu salário em cheque especial. E olha que interessante, né? Se você pensar aqui, em geral, quando você vai ter um salário de R$3.000, o limite do cheque especial ele acaba sendo muitas vezes maior que o seu salário. Tá? Muitos bancos colocam isso. Então, o que acontece? Fazendo uma simulação para vocês terem uma ideia, se você tiver aqui R$3.000 de cheque especial e utilizar os R$3.000 todo mês, como se fosse o seu salário, achando que aquilo ali seria o seu salário, você vai pagar de taxa todo anual R$4.680 de taxa, ou seja, você está indo para os 13%. Tá certo? Então, o que aconteceu? Você vai ficar o mês inteiro utilizando aquele limite, tá certo? E ainda pagando uma taxa, tá? Isso ainda tem pessoas que fazem uma coisa que é muito complicada. Ela utiliza o salário dela e utiliza mais o limite do cheque especial.
Então, para vocês terem uma ideia, quando isso acontece, tá certo? Quando a pessoa ela utiliza o salário que ela tem mais o limite do cheque especial, ela acaba com certeza o ano no vermelho. Por quê? Porque ela vai ter utilizado R$3.000, tá, do cheque especial, mais R$3.000 do salário. Então, se ela utilizar o valor do cheque especial como salário, você literalmente está fazendo a sua falência na vida financeira. Você está falindo a sua vida financeira. Você literalmente está quebrando, como é costume falar no meio financeiro. A pessoa quebrou. Tá? Isso é até comum falar, esse jargão comum aí é utilizado muito na vida financeira. A pessoa quebrou. Tá? Então, assim, cheque especial é algo muito complicado. Como eu disse inicialmente, não utilizem o cheque especial. Está ali, é um valor que você nunca deve utilizar, tá certo? Jamais. Mas, eu precisei utilizar em último caso. Cara, é uma dívida muito cara que você vai entrar. Existem dívidas, se você precisar de um dinheiro emergencial, existem dívidas mais baratas que cheque especial. Compensa você se organizar, por exemplo, e ver um empréstimo pessoal barato. Muito barato mesmo. Hoje em dia, gente, existem vários tipos de bancos, bancos totalmente digitais. Esses bancos digitais têm taxas mais baratas, tá? Por exemplo, então compensa começar a migrar para banco digital, tá ok? Porque é bem mais barato as suas taxas, tanto taxa de financiamento como taxa de cheque especial, mas mesmo em banco digital, não utilize o cheque especial, tá? Se alguma coisa deu errado, que você não tem uma boa organização financeira para ter um fundo de reserva emergencial para aquilo que você precisa, e você precisou fazer um empréstimo pessoal, faça uma pesquisa de mercado primeiro. Isso hoje é bem simples, é só entrar na internet e ver quanto estão pagando, tá? Vai entrando em site de vários bancos e vejam quanto estão pagando, tá certo? Então isso é bem interessante. Outro ponto importante é o seguinte: se você já tiver enrolado com cheque especial, se você tiver muito enrolado com cheque especial, todo mês está comendo muito ali, novamente, está pagando muito de juros, oriento o seguinte: veja um consignado ou um empréstimo pessoal barato, faça uma pesquisa de mercado barata e troque uma dívida cara por uma dívida mais barata, que você consiga colocar no seu bolso uma parcela e que não seja durante muito tempo. Não faça dívida durante 12, 15, 18, 36. Tem gente que faz dívida de 96 meses. Não faça isso, porque fica desesperador. Você chega uma hora, está cansado, você não vê aquilo diminuir. Faça uma dívida por pouco tempo, de 6 a 8 meses no máximo, uma parcela que caiba no seu bolso. Tá? Se você estiver enrolado com cheque especial, troca essa dívida mais cara por uma dívida mais barata. Tá certo? Essa dica que eu dou é a mesma dica que eu utilizo para cartão de crédito. Quando eu fiz a live de cartão de crédito, eu sigo nessa linha devido às taxas que você tem, tá bom? Então, sempre pensando nisso, fica sempre muito esperto com isso daí, tá certo? Se alguém tiver mais alguma dúvida, as lives, a ideia são lives, elas serem mais curtas agora. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar aqui com a gente. A Bel está sempre me ajudando. Uma coisa importante, tá? Cheque especial, não existe financiamento para cheque especial, tá, pessoal? Até onde eu tenho conhecimento, não tem como você fazer um financiamento de cheque especial. O que você faz é trocar a dívida, sair de uma dívida mais cara do cheque especial, por exemplo, e ir para um consignado ou um empréstimo pessoal mais barato, tá? Qualquer empréstimo pessoal vai ser mais barato que 13%, 10% ao mês. Ok? Isso é bem importante deixar bem claro. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Sem perguntas, pessoal? Então, era isso. Essa noite eu queria falar sobre isso com vocês, como vocês podem fazer, utilizar e quando utilizar, ou seja, nunca utilizar. Sempre
quem tiver enrolado com isso, quem tiver nesse poço sem fundo, veja uma dívida mais barata, ou seja, faça uma organização com consignado. Ah, o Pedro. Tá. Ainda tem a pegadinha de 10 dias sem juros. Isso, é verdade, Pedro. E no 11 cobra juros sobre tudo, é verdade. Tem esses detalhes, tem umas campanhas que são feitas em alguns bancos, tem vários bancos que utilizam isso. Não recomendo, tá? Não recomendo entrar em cheque especial. Por mais que falem, vai ficar 10 dias sem juros. O problema não é ficar os 10 dias sem juros, são os juros que vêm depois, porque é fácil você ficar mais de 10 dias e aí fica pesado os juros. E além disso, você pode criar um hábito, tá? Que é uma coisa que eu sempre falo. Se você cria esse hábito de um mês você fez isso, 2 meses você fez aquilo, no terceiro mês para acontecer, e depois virar um hábito, virar uma sequência na sua vida, isso, e você cair num poço, num precipício, que fica difícil de sair, depois tem que fazer uma organização financeira muito grande, recorrer a valores mais baratos no mercado, fazer empréstimo para tentar sair disso, é uma probabilidade muito alta. Então, cheque especial, não entre nele, se organize financeiramente, tenha todas as suas finanças em dia, tenha suas anotações em dia, tá certo? Vale muito mais a pena, muito mais mesmo, tá? Então, forte abraço a todos, pessoal. Bom bom continuação de semana, tá certo? E a semana que vem vou falar um pouquinho como fazer uma organização financeira elementar aí, para quem tiver um pouco enrolado na parte financeira, não sabe para onde entra dinheiro, sai dinheiro, tá certo? Eu vou falar como que você pode fazer uma organização financeira num mês, por exemplo, tá certo? Era isso, né, Bel, que a gente tinha combinado, né? Então, gente, forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. E lembrando, vida sustentável e próspera a todos.